Eu sou o pastor José Olavo Fonseca, moro aqui na cidade de Itanhaém, São Paulo, litoral sul paulista. Pedi a você para se inscrever no meu canal no YouTube. Eu tinha um canal anterior que tinha 36 milhões de acessos. Este canal estava em 227 países, estava com quase 90 mil inscritos. Eu estava tendo uma média de 10, 15 mil inscritos mensal, porque o meu canal estava decolando, estava subindo muito, mas infelizmente esse canal meu foi excluído do YouTube. Não sou monetizado, não estou no YouTube para ganhar dinheiro, mas sim para pregar o Evangelho. Então inscreva-se no meu canal no YouTube, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos. A besta e o diabo e o anticristo não reinará sobre a noiva de Jesus, a futura esposa de Jesus, sobre a igreja, porque Deus vai dar escape para a noiva, Deus vai dar fuga para a noiva, Deus vai proteger, Deus vai guardar, Deus vai arrebatar a noiva e vai levar ela embora desta terra. Quem vai passar pelo reinado do diabo vai ser os infiéis. Não seria justo, e Deus é justo, não seria justo a igreja que está guardando os mandamentos do Senhor, que está obedecendo os estatutos do Senhor, que está fugindo do pecado, correndo do pecado, não seria justo da parte de Deus igualar a igreja com os infiéis. A Bíblia diz que naqueles dias você verá a diferença entre os que servem a Deus e daqueles que não servem, entre o justo e os injustos, entre o justo e o profano. Então Deus vai fazer diferença, levando a igreja embora. Por quê? Porque há um agendamento, existe uma agenda, onde a igreja será arrebatada. Por quê? Porque a festa da borda é chegada. O dia do casamento do noivo, o Senhor Jesus, com a igreja, com a sua noiva, é chegado. Então Deus, como Deus poderoso e soberano, Ele administrou no seu projeto, Ele administrou da seguinte maneira: enquanto na terra o diabo reina com os infiéis, com os impuros, com os profanos, com os mentirosos, com os adúlteros, com os fornicários, com os prostitutos, com os idólatras, contra os feiticeiros, enquanto o diabo reina sobre os seus filhos, enquanto o diabo reina sobre o cabrito, o bode, o lobo, o joio, a treva, Jesus está casando com a noiva nos céus, e durante 7 anos haverá uma grande festa, uma inimaginável festa, a festa do casamento do dono do mundo com a igreja. O dono do mundo vai casar com a igreja. Imagina que festa que será, com a presença de anjos, arcanjos, querubins, serafim, 24 anciões e todos os seres celestiais. Tanto que está descrito na Bíblia, como eu creio que há algo lá no céu que não está escrito na Bíblia e vai ser surpresa para nós. Nós só vamos conhecer quando lá chegarmos. Então, enquanto está havendo uma grande festa que terá a duração de 7 anos, nos 7 anos aqui na terra, vai haver o reinado do diabo, com 3 anos e meio do reinado do anticristo e 3 anos e meio do reinado da besta. A igreja estará longe daqui, vai estar aqui o pecador. Ainda há tempo de você fazer parte dos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ainda há tempo de você arrepender dos seus pecados, abandonar o seu caminho de pecado, se converter a Cristo, ser batizado nas águas,
ser fiel à palavra da paciência do Senhor, guardar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, ser fiel a Ele, para quando chega a hora da tentação que há de vir para o mundo inteiro, antes que a tentação venha, Ele venha te dar o escape, venha te dar a fuga, para você fugir desta terra, fugir do reinado da besta, reinado do anticristo e reinado do diabo. Jesus vem, arrebata a igreja, leva a igreja embora. O diabo tortura as pessoas, já falamos isso nos vídeos anteriores. Termina os 3 anos e meio do reinado da besta. Acabou o reinado da besta. Qual é o número de pessoas que a besta matou? 0. Qual é o número de pessoas que suicidaram? 0. Qual é o número de pessoas que morreram desde o arrebatamento até o término do reinado da besta? 0. O mesmo número de habitantes que havia na terra, quando Jesus arrebatou a igreja e deixou alguns aqui na terra, quando ele voltar na sua terceira vinda, haverá o mesmo número de pessoas vivas aqui na terra. Uns com o carimbo da besta e outros sem os carimbos da besta. Esses que não têm os carimbos da besta, Jesus vai escolher eles, serão os escolhidos. Eles vão ser carimbados na testa deles o nome de Deus e o nome de Jesus, que também já falamos isso para vocês no vídeo anterior. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. É escrito na testa de 144 mil o nome de Jesus e o nome de Deus, identificando-os como propriedade de Deus, como propriedade de Jesus. Agora eu quero falar com você por que vai estar escrito na testa de 144 mil o nome de Jesus e o nome de Deus. Porque Deus vai trazer a morte de volta. A morte não teve presa durante 7 anos. Ninguém não morreu durante 7 anos. Ninguém não morreu durante 7 anos. Ninguém não morreu durante 7 anos. Então agora terminou o reinado da besta, terminou o reinado do diabo, terminou o reinado do anticristo. Jesus casou com a igreja, fez 7 anos de lua de mel com a igreja no céu, sendo o protetor dela, sendo o marido dela no céu, guardando, protegendo e amparando, sustentando ela no céu, dando amparo para ela no céu, proteção para ela no céu. Então agora Jesus deixa a igreja lá no céu para voltar aqui à terra. Para voltar aqui na terra. Só que antes que Jesus volte aqui na terra, assim que termina o reinado da besta, do anticristo e do diabo, agora chegou a hora de cumprir-se a abertura de 7 selos e o toque de 7 trombetas e o derramar na terra de 7 taças cheias da ira de Deus. Eu quero dizer para você, em relação às 7 trombetas, primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta e a 7ª trombeta. Primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sexto selo, 7 selos. Primeira taça cheia da ira de Deus, segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta taça, sexta taça e 7ª taça. Eu quero dizer para você que dentro destes 7 selos, essas 7 trombetas e essas 7 taças cheias da ira de Deus, são maldições, são flagelos, são pragas, são juízo divino que Deus vai executar aqui na terra. E esse juízo divino, como Deus trouxe a morte de volta, Jesus trouxe a morte de volta, a morte voltou a imperar na terra, Deus começa a matar pessoas através dos 7 selos, através das 7 trombetas e através das 7 taças cheias da ira de Deus. A besta, ela não matou ninguém no reinado dela, terminou o reinado dela. Jesus vai voltar na terceira vinda para pegar a besta e o falso profeta, que são demônios, são anjos decaídos, anjos expulsos do céu e lançados no inferno. Então esses anjos vão sair do inferno
e eles vão vir atormentar as pessoas, a Bíblia dando o nome dela de besta, e o outro recebendo o nome de falso profeta. São demônios. São demônios. A minha base bíblica para provar que são demônios está escrito lá em Apocalipse. Eu vou ler para você ver que são demônios. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Esse versículo revela que a besta e o falso profeta são demônios. Por quê? Porque tudo que for carne, tudo que for ser humano, Jesus mata no versículo 21 de Apocalipse, capítulo 19. No versículo 21, Jesus mata tudo que é carne, tudo que é ser humano. Apocalipse, capítulo 19, versículo 21. E o que é espírito, o que é anjo, ao invés de Jesus matar, porque não mata-se anjo, anjo não morre. Deus não tem poder para matar anjos. Deus não tem poder para matar querubins, serafim, arcanjos. Mas Deus tem poder para prendê-los no abismo. Então, em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, nós vamos encontrar escrito o que Deus faz com a besta e o falso profeta. Porque são demônios, são anjos decaídos. Está escrito assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, na terceira vinda. No versículo 21, o que é carne, Jesus mata. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo branco. E todas as aves se fartaram de comer as suas carnes. O que é carne, o que é carnal, Jesus mata com a espada que sai da boca dele. E as aves do céu comem as suas carnes e bebem o seu sangue. Conforme está escrito lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao versículo 21. Eles se fartam de comer carne até se fartarem, e se embebedam de beber sangue até se embebedarem. É o termo usado lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 17 ao 21. Então, no versículo 21, Jesus trata com aquilo que é carnal, seres humanos. O anticristo é incluído aqui no versículo 21. E o que é espiritual, o que é anjos decaídos, Jesus trata em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E também Jesus trata com o que é carnal. E também Jesus trata com o que é espiritual, que não tem poder para morrer, que não pode morrer, em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3. O que é espiritual. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então, o que é espiritual, Jesus age na terceira vinda. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, Jesus trata com o que é espiritual. Em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, Jesus trata com o que é espiritual. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 21, Jesus trata com o que é carnal. O que é carnal, ele mata e dá suas carnes para bestas feras do campo comerem e para as aves dos céus comerem. O que é espiritual, ele amarra, prende e lança no lago de fogo e enxofre. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E ao diabo, ele deixa por último
para executar o juízo sobre ele. Ele amarra o diabo, acorrenta o diabo e prende ele por 1000 anos e lança ele no abismo, para ele não enganar mais as nações. E ele só vai ser solto do abismo quando Jesus terminar o seu reinado de 1000 anos. Então, na terceira vinda, Jesus, ele limpa a terra. Ele desarraiga da terra todo o ímpio, tudo que é pecado. Mas antes de Jesus lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, que eles são demônios, Apocalipse capítulo 19, versículo 20, mostra que o falso profeta de Apocalipse e a besta de Apocalipse são demônios, são anjos decaídos. A besta, ela tem uma missão para fazer para Deus. A besta tem algo para fazer para Deus. Deus vai dar poder para a besta para executar uma ação. E qual é a ação que a besta vai executar? No reinado dela, ela não pode fazer nada em relação a matar alguém. Mas como Deus trouxe a morte de volta, agora Deus vai permitir que a besta mata as 2 testemunhas de Apocalipse. Que essas 2 testemunhas, com certeza, 100%, sem nenhuma sombra de dúvida, essas 2 testemunhas, uma é o profeta Elias, o outro é o profeta Enoque, Eu vou mostrar para você que lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, este Enoque, ele profetizou essa terceira vinda de Jesus, ele profetizou. E ele falou que Jesus ia vir para juízo divino de todas as nações. Enoque era um profeta. Em Gênesis, não fala que ele era profeta, mas em Judas, capítulo 1, versículo 14, revela que ele é um profeta, ele era um profeta e é um profeta. Elias também era um profeta e é um profeta. Então Deus, ele separou 2 profetas para profetizar, para pregar o evangelho em meio à grande tribulação, no meio da grande tribulação. E esses 2 profetas, um é Elias e outro é Enoque. Judas capítulo 1, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Se você ler Apocalipse capítulo 19, versículo 14, lá está escrito que Jesus vai vir, a partir do versículo 11, né? 11, 12, 13, 14. No versículo 11 e 12, diz que eis que vejo os céus abertos e um cavalo branco. O que está sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Os seus olhos são como chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém sabe senão ele mesmo. E após ele, atrás dele, seguia um exército que há nos céus, montado em cavalo branco, vestido de linho branco puro e finíssimo. Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Este versículo de Apocalipse capítulo 19, versículo 14... que João viu, quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, Enoque profetizou, lá em Gênesis, porque lá no livro de Gênesis é que fala sobre Enoque. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo divino, contra todos
contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, porque todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Enoque era um profeta. Enoque, que foi transladado, era um profeta. Foi por acaso que Deus transladou Enoque? Foi por acaso que Deus arrebatou Elias? Não foi por acaso, faz parte do projeto de Deus. Deus guardou Enoque, Deus guardou Elias, Deus guardou Enoque por eles serem judeus, para pregar para os judeus em Apocalipse, para pregar para os judeus na grande tribulação, para pregar para os judeus na época que a besta estiver reinando, na época que o diabo estiver reinando. Judeus com judeus, um respeita o outro, um dá ouvido ao outro. Não poderia ser uma outra pessoa a não ser Enoque e Elias, Elias e Enoque. Enoque foi um profeta de Deus. Enoque, ele profetizou a terceira vinda de Jesus. Ele profetizou a terceira vinda de Jesus. Ele profetizou o juízo divino. Juízo divino é uma coisa, juízo final é outra. O juízo divino acontece na terceira vinda de Jesus. Depois da terceira vinda, vai ter a quarta vinda, que é o milênio. Vou estar falando isso com você. Você vai estar ouvindo eu pregar sobre isso. Depois do milênio é que vem o juízo final. Juízo divino, quando fala de juízo divino, fala de Deus matar e mandar para o inferno. O juízo divino, Deus nunca mata e a pessoa vai para o paraíso. O juízo divino é Deus ceifar, é a foice de Deus ceifando. O juízo divino é a ceifa do Senhor. É Ele ceifar e mandar para o inferno, é Ele matar e mandar para o inferno. Juízo divino é Deus matando. Juízo final é Jesus ressuscitando, é Deus ressuscitando, julgando, condenando e lançando lá do fogo e enxofre. Juízo final, Deus tira do inferno e lança no lago de fogo e enxofre. Juízo divino, Deus mata quem está na terra e manda para o inferno. Você entendeu a diferença de juízo divino para o juízo final? E a Bíblia fala tanto de juízo divino como fala de juízo final. Em Sodoma e Gomorra houve juízo divino. Deus matou todos os pecadores e eles com certeza foram para o inferno. Em Sodoma e Gomorra. No dilúvio, Deus matou todos os pecadores. Quem morreu ali foi pecador. Todos que morreram no dilúvio, morreram e foram para o inferno. Foi juízo divino. Deus matou a todos no dilúvio e eles foram para o inferno. Juízo divino. Em Sodoma e Gomorra, juízo divino. Deus matou a todos de Sodoma e Gomorra. Só salvou Ló e as suas duas filhas. Todos que morreram foram juízo divino. Deus executou o juízo divino. Eles foram para o inferno. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, Nínive seria subvertida. Deus ia matar todos os habitantes de Nínive. Se Deus executasse o juízo divino dele em Nínive, todos que ele matasse lá ia para o inferno. Porque lá não tinha nenhum justo, nenhum justo. E Jonas, Deus escolheu Jonas para ir lá e pregar juízo divino. Jonas foi lá pregar o arrependimento e o juízo divino. Ou eles arrependessem para ficar vivo e salvo, ou se caso eles não arrependessem, Deus ia matar todos. Porque lá no Velho Testamento não tinha outra alternativa a não ser ou Deus deixava vivo, salvo, ou Deus matava, porque eles conheciam Deus como fogo consumidor. O que era de Deus ficava vivo, o que não era Deus matava, juízo divino. Então juízo divino é Deus matando, é Jesus matando. Juízo final é Deus ressuscitando, Jesus ressuscitando, tirando do inferno e ressuscitando, é a segunda ressurreição e lançando lá do fogo e enxofre. Juízo final é a segunda ressurreição dos mortos que estão no inferno. Juízo divino é Deus matando quem está na terra e mandando para o inferno.
Eu disse para você que eu ia ensinar aqui sobre 5 vindas de Jesus distintas e específicas. Eu já ensinei através dos vídeos que eu fiz com esse título, nessa sequência de título, eu ensinei sobre a primeira vinda de Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Ensinei também sobre a segunda vinda de Jesus, ele veio nas nuvens e arrebatou a igreja, ele virá nas nuvens e arrebatará a igreja, ele vai vir. A primeira vinda já se cumpriu, a primeira vinda já se cumpriu, a segunda vinda vai se cumprir, a terceira vinda vai se cumprir, a quarta vinda vai se cumprir, e a quinta e última vinda vai se cumprir. A segunda vinda é o arrebatamento da igreja. Jesus vem, arrebata a igreja e leva a igreja embora desta terra, é a segunda vinda. A terceira vinda, Jesus desce aqui na terra, ele desce no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras se fende, abre ao meio. Ele desce no Vale de Josafá, e ali ele trava a última batalha final, a última guerra final. Esta guerra será de Jesus com seus anjos contra a besta, que é um anjo decaído, o falso profeta, que é um anjo decaído, o diabo, que é o dragão e a serpente, e todos os seres humanos da terra, incluindo o anticristo e todos os habitantes da terra, porque o anticristo é um ser humano. E também estará do lado do diabo aquele 1/3 de anjos que se rebelaram contra Deus do céu, e eles foram arrastados pela cauda do diabo. O diabo, com a sua cauda, arrastou 1/3 dos anjos. Então esse 1/3 dos anjos vai estar também nesta guerra, chamada Guerra do Armagedon. A terceira vinda vai se cumprir, a quarta vinda vai se cumprir, e a quinta e última vinda vai se cumprir. A besta, ela terá a missão então de matar essas duas testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, e profetizarão por 42 meses, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 cartiçais que estão diante do trono de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue, para ferir toda a terra, com toda sorte de pragas, quantas vezes eles quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará a guerra, e as vencerá, e as matará. E quando acabarem o seu testemunho, quando elas terminar a missão delas e não tiver mais nada para pregar tudo que Deus mandou pregar, e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da cidade, da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles,
e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra com as suas mensagens. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles se puseram sob os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz que do céu lhe dizia: sobe cá, sobe cá, sobe para aqui, sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então, Deus vai usar a besta para matar esses 2 profetas, que é Elias e Enoque. Não é Elias e Moisés, não é Enoque e Moisés, porque Moisés, ele morreu e foi sepultado. Então, no arrebatamento da igreja, com certeza, Moisés ressuscitou no corpo de glória e subiu no arrebatamento junto com todos que estavam no paraíso. Mas Elias e Enoque e Elias, eles não morreram. Como é que eles irão para o céu se eles não morrerem? Eles terão que morrer, porque carne e sangue não é do céu. E eles foram arrebatados vivos, então eles têm que voltar aqui para morrer. Por isso que eu afirmo que é Elias e Enoque, Enoque e Elias. A besta será um instrumento de Deus, que Deus vai usar para matar as 2 testemunhas do Apocalipse, porque elas têm que morrerem, elas têm que morrer. Mas elas morrem e depois de 3 dias e meio elas ressuscitam. O Espírito de vida entra nos corpos deles. E eles ouvem uma voz vinda do céu. E toda a multidão que ali está, seus inimigos, os seus seus argozes, que havia matado eles. A besta havia matado. A besta havia matado e os seus inimigos, porque não gostava deles, porque eles pregavam o evangelho eterno. Os seus inimigos viram e ouviram uma voz vindo do céu dizendo: sobe aqui, sobe para cá. E aquela voz poderosa, de poder, fez com que os seus corpos se levitassem. Aquela voz de poder deu poder a eles para subirem. E eles subiram. Observe-se que a voz foi direcionada para os 2. Somente os 2 subiram. Deus é Deus. Deus é Deus. Somente os 2 subiram. Somente os 2 subiram, porque a voz foi direcionada para os 2. Ninguém rouba a sua bênção. A bênção que é para você é sua. Se Deus determinar uma bênção para você, quem estiver em volta de você não vai roubar a sua bênção, porque a bênção foi direcionada para você. Aquela voz foi direcionada para Elias e Enoque, para as 2 testemunhas do Apocalipse. Sobe aqui. Foi dita para os 2. Eles ouviram. Os seus inimigos também ouviram. Mas somente os 2 tiveram o poder de subir. Os outros não subiram. Os outros não subiram. É da mesma forma como Jesus chegou lá no túmulo. Creio que muitas pessoas haviam sido sepultadas naquele túmulo onde Lázaro foi sepultado. Mas Jesus, ele gritou: Lázaro, sai para fora! Jesus chamou Lázaro pelo nome. Em Apocalipse capítulo 11, Deus não chamou Elias pelo nome, Deus não chamou Enoque pelo nome, mas Deus deu uma ordem direcionada a eles: sobe aqui. E eles subiram numa nuvem e adentrou ao céu. Foram arrebatados, foram puxados para cima pela voz: sobe aqui. Foram arrebatados. E os 144 mil que Jesus salva, Jesus deixa eles aqui na terra. Deus então aplica o juiz divino. Não vou ler para vocês, porque são dezenas e mais dezenas de versículos, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas no primeiro selo Deus começa a matar, no segundo selo Deus começa a matar, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo.
primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta, sexta trombeta. A sétima trombeta do Apocalipse não é a trombeta do arrebatamento. Essa sete trombeta de Apocalipse são sete trombetas específicas de juiz divino. E o arrebatamento não é juízo divino. O arrebatamento é a bendita esperança da igreja, não é juízo divino. A Bíblia fala de muitas trombetas. Então não existe só sete trombetas de Apocalipse, existe muitas trombetas no Apocalipse, existe muitas trombetas. Mas a última trombeta que vai tocar é porque cada um de nós somos atalaia, cada um de nós somos sentinelas, e nós temos que tocar a nossa trombeta com som certo e não com som incerto. E quem entende, quem compreende o sonido da trombeta, eles sabem qual é a mensagem de cada som que a trombeta emite. Sabe? Cada som, a trombeta tem vários sons, cada som é específico para uma determinada ação. Agora, a última trombeta que vai tocar é a trombeta que não é homens que vai tocar, não são sentinelas que vão tocar. Nós tocamos trombeta chamando as pessoas para aceitar Jesus e serem salvas. Nós tocamos trombeta convidando pessoas para aceitar o Evangelho, para se tornarem cristãs. A última trombeta que vai tocar não vai ser eu, nem você, nem ninguém que vai tocar ela. A última trombeta, ela não é nenhuma chance da pessoa se salvar. Quando eu toco uma trombeta, eu estou dando chance da pessoa ouvir a minha trombeta e aceitar Jesus e se converter. Mas a última trombeta não é nenhuma chance para ninguém se salvar, mas é o chamamento dos salvos, aqueles que ouviram a trombeta que alguém tocou, deu ouvido e aceitou Jesus. Então, eu toco trombeta, vários pastores tocam trombeta, você que está assistindo este vídeo, talvez toca trombeta quando você está pregando o Evangelho, e nós tocamos a trombeta, anunciando o Evangelho. Tocai a trombeta em Sião e perturbem-se todos os moradores da terra. Eu toco trombeta, você toca trombeta, todos devem tocar trombeta, pregando o Evangelho, chamando as pessoas para o arrependimento. A última trombeta que vai tocar, quem vai tocar é o próprio Senhor Jesus, chamando os arrependidos que aceitaram Jesus para subir e ir embora desta terra. Então essa última trombeta é a trombeta que Jesus vai tocar, chamando os salvos. Não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse, porque a trombeta de Apocalipse é juiz divino, o selo de Apocalipse é juiz divino, os cálices, as sete taças cheias da ira de Deus são juiz divino. O reinado do diabo de 7 anos é juiz divino. O reinado da besta durante 3 anos e meio é juiz divino. O reinado do anticristo de 3 anos e meio também é juiz divino. É Deus dando o diabo, o anticristo e a besta para reinar na terra como juízo divino. Só que Deus não dá poder a eles de matarem. É um juiz divino parcial. Depois que termina o juiz divino do diabo de 7 anos reinando sobre os infiéis, aí que vai vir o juiz divino de Jesus, de Deus, para matar todos os habitantes da terra. E ele mata no primeiro selo, segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo, sete selo. Ele mata na primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta, quinta trombeta. Ele mata na primeira taça, segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta taça, sexta taça, sétima taça. E fica alguns remanescentes vivos. Aí Jesus então desce do céu e ele mata os remanescentes que estão com o carimbo do diabo na testa. Ele mata a todos com a espada que sai de sua boca e dá suas carnes para as bestas feras do campo comerem e para os urubus comerem. Só fica vivo 144 mil judeus, que nas suas testas está escrito Yeshua Yamashia, Yahvé Javé. Está escrito o nome de Jesus e o nome de Deus.